Oi, gente, sou eu, Lafayette, e essa entradinha aqui no nosso curso de Geometria Analítica vai ser feita em ritmo de aula, tá? É uma gravação totalmente amadora. Se o motoqueiro passar, ou se a cracatua do meu vizinho piar, ou qualquer coisa assim, a gente simplesmente deixa o barulho passar e continua. Vamos começar. Tudo começa com distância entre dois pontos. Olha, vamos começar com o caso mais simples, que é quando as coisas estão na horizontal ou na vertical. Por exemplo, aqui, você tem os dois pontos numa mesma horizontal, tá vendo? Aqui, ó, o x do A é 2, o x do B é 8 e eles estão na mesma horizontal. Quando isso acontecer, a distância é só você subtrair as duas abscissas, 2x. Então, qualquer coisa na horizontal, você simplesmente subtrai as duas coordenadas x, a maior menos a menor. Mesma coisa se as duas estiverem na vertical, olha. O y de uma é o 6, o y da outra é o 1. A distância entre esses dois pontos é o 6 menos o 1, que está dando 5. Então, numa mesma vertical, numa mesma horizontal, é fácil, basta subtrair as abscissas, certo? As ordenadas no caso da vertical. O gráfico não precisa ser bem feito, você não precisa ter aquela coisa bonita toda. Imagina que alguém te fale assim, que os pontos são letra A, sei lá, 2 e 4, e ponto B, por exemplo, 10 e 4. O que é para você imaginar, mesmo rabiscando bastante torto, olha, eixo Y, eixo X aqui. Vamos pensar no ponto A, o X dele é 2, o Y é 4. Está aqui marcado o ponto A. Vou marcar o ponto B, 10. Na hora que você perceber, olha, que eles têm o mesmo Y, é para você perceber que eles estão na mesma, o que? Olha só, na mesma horizontal aqui, ó. Não porque o seu risco vai ficar bom do mesmo jeito que o meu não está ficando, mas porque se tem o mesmo Y, estão na mesma altura. O Y funciona como se fosse uma altura do ponto, né? Então aqui, se eu tiver que calcular essa distância, eu faço o 10 menos o 2, que está dando 8 unidades de distância. Legal? Mesmo num rabisco a gente tem que perceber isso. Bom, mas e fora do caso especial, ou seja, e quando não for na horizontal ou na vertical? Nesse caso, você vai ter que pensar aqui, por exemplo, que o ponto A, ó, ele tem um x de A e o YA. Aqui a gente vai começar a fazer a dedução da fórmula. O ponto B também tem um x do B e um y do B. E aí a gente vai dar uma olhada aqui que a gente consegue fazer um Pitágoras aqui, olha. A gente vai fechar um triângulo assim. Isso tudo é a dedução, você não precisa fazer isso toda vez, mas dá uma olhada nesse segmento de baixo. Olha, quanto ele mede? Ele mede XB menos XA. E olha esse segmento vertical, quanto ele mede? Ele mede YB menos YA. E aqui é 90 graus. Então, simplesmente aplicando Pitágoras, a gente fica aqui d quadrado, que é a distância entre os pontos A e B, é xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado, e a gente aplica uma raiz quadrada aqui para poder isolar o d, ó. xb menos xa ao quadrado, somado com yb menos ya ao quadrado. Talvez você já tenha visto essa fórmula, então deixa eu anotar o que há de importante nela. Uma coisa é que é para você decorar. É para decorar, não se deixe enganar por argumentos do tipo, mas é só Pitágoras. Ok, legal, decorar a fórmula. D é igual a raiz quadrada de um x menos o outro, tudo isso ao quadrado. Olha, vamos lá. D é a raiz quadrada de um x menos o outro ao quadrado, mais um y menos o outro ao quadrado. Decorar. Decora que vai ser bom para você. Outra, não importa
a ordem dos pontos. Não faz diferença quem você escolhe para ser o ponto B e o ponto A, de novo, por causa do maravilhoso quadrado. Terceiro, já falei que é para decorar, então vamos escrever ela de novo. Raiz quadrada, ó, o que você tem que decorar? É 1x menos o outro. Qual a ordem? A ordem não importa, eleva ao quadrado. Mais 1y menos o outro, não importa a ordem, eleva ao quadrado. Esses quadrados não cortam com a raiz. Decora essa fórmula que sua vida em geometria analítica vai ficar melhor. Então, primeiro exercício de aplicação. Classifique o triângulo formado pelos pontos aqui em escaleno, isósceles não equilátero ou isósceles equilátero. Então, vamos pensar aqui. Vamos fazer um esboço. Quando você está fazendo um exercício de geometria analítica, você não precisa ter uma noção muito boa. Às vezes, na verdade, você não precisa ter noção nenhuma de onde os pontos estão. Você não precisa realmente respeitar uma certa ordem. Vou pôr aqui um ponto A, 2 e 0. Aqui eu vou pôr o B, 0 e 8, certo? E aqui eu vou pôr o C, 5 e 5. E vou tentar ligar os dois aqui. Eu estou usando uma régua improvisada que faz minha tela pular, mas vamos ver. Olha, até que não está ficando tão ruim, né, turma? Aqui. Como é que eu vou classificar, gente, esse triângulo em escaleno ou isósceles não equilátero? Isósceles não equilátero, para você que está travado nesse ponto, ó. 2 lados iguais e só, vamos pôr assim. 2 lados iguais e um diferente. É isso que é um isósceles não equilátero. Ou isósceles equilátero. Isósceles equilátero seria somente equilátero, certo? Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso, gente, calculando os 3 lados. Eu acabei de perceber que um lado desapareceu. Deixa ele voltar aqui. Deixa eu fazer ele aqui de volta. Vamos lá. Tá aqui. Então, eu vou chamar essa distância de D1. Vamos calcular? D1 é raiz quadrada. Olha, como que você vai fazer? Você vai escolher, eu vou fazer aqui, ó, x de b menos x de a ao quadrado mais yb menos y ao quadrado. Então, olha o D1 aqui. X de b, 0, menos x de a, 2 ao quadrado, mais y de b, 8, y de a, 0 ao quadrado. Quanto que está dando D1 ao quadrado? Olha, 2 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Aqui você deve ter percebido que é um menos 2, na verdade. Mas vamos ver quanto que está dando. 4 mais 64, raiz de 68. Vou deixar isso quieto. Esse D1 aqui deu raiz de 68, legal? Agora, eu vou chamar essa distância aqui, ó, de D2. É a distância entre B e C, ó. Então, eu vou falar o que é a distância entre B e C. O que eu fiz, meu Deus? Pelo jeito, o voltar não está aceitando bem. Então, vamos lá. Distância entre B e C é... Vamos lá, 1x menos o outro. Ó, o que faz? 5 menos 0 ao quadrado. Mais 1y menos o outro. 5 menos 8 ao quadrado. Distância entre B e C, olha só. 25, fazendo a conta direta, tá, gente? Mais 9, que deu o que? Raiz de 34. D2, esse aqui é a distância entre B e C. E vamos lá. Vamos chamar esse aqui a distância entre A e C. O que é para fazer? 1x menos o outro, ó. 5 menos 2 ao quadrado. E o outro? 5 menos 0 ao quadrado.
Aqui deu 9, aqui deu 25. Isso aqui deu raiz de 34. Então, gente, se você for aproveitar esses três resultados, olha o que eu já cheguei aqui. Essas distâncias, ó, que eu vou circular aqui em verdinho, elas são iguais a raiz de 34. E essa D1 é diferente, ela é a raiz de 68. Então, qual é a classificação? O triângulo ele é isósceles, porém ele não é equilátero. Certo? Então tá aqui a primeira aplicação. Vamos ver mais uma aplicação aqui. Qual é o ponto do eixo das abscissas? Eixo das abscissas. Eixo X. Se não sabia, decora. Ajuda a pensar que é das abscissas, que é equidistante desses dois pontos aqui. Então vamos entender. Como ele está perguntando qual é o ponto, aqui. Quando ele está perguntando qual é o ponto, é um ponto que ele está procurando, mas é um ponto do eixo das abscissas. Então vamos fazer um rabisco aqui que me ajude a entender. Eu tenho em algum lugar aqui o plano cartesiano, eu tenho o eixo X e eu tenho o eixo Y, certo? Em algum lugar aqui nós temos o ponto 2, 3. Em outro lugar aqui nós temos o ponto 7, 5. Nenhum desses é o que ele está procurando. O que ele está procurando é um ponto do eixo das abscissas. Um ponto do eixo das abscissas, ele necessariamente está aqui, ó. Ele é P. Só que se ele é do eixo das abscissas, o y dele é zero. Então ele é um ponto do tipo x e 0. Certo? E qual que é a condição? A condição é que ele é equidistante, ou seja, possui a mesma distância. Então nós vamos ter que fazer um rabisco, uma ideia assim, ó. Aqui. Essa distância sendo igual a esta distância, ó. D e D. Uma D1, D2. Então, novamente, é um exercício para aplicação da fórmula. Olha, o que é para eu fazer aqui? D1 é para ser igual a D2. Certo? Como que é D1? Raiz quadrada aqui, ó. X menos 2, ó, como que é a fórmula? Decora. Um x menos outro x eleva ao quadrado, mais um y menos outro y, um y menos outro y, eleva ao quadrado, faz o quê? Raiz disso tudo. E agora a outra distância, um x menos outro x, eleva ao quadrado. Um y menos outro y, eleva ao quadrado. Legal? Vou fazer uma divisóriazinha aqui que eu estou achando que nós vamos precisar, ó. Vejamos. Eleva os dois lados ao quadrado, acaba com essas raízes. Olha o que ficou. X menos 2 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. X menos 7 ao quadrado mais menos 5 ao quadrado. Continua desse lado aqui, ó. Vamos desenvolver logo. X quadrado menos 4x mais 4 mais 9. Desenvolvendo esse outro lado aqui, x quadrado menos 14x mais 49 mais 25. Que coisa linda, vai cortar coisa pra caramba, porque vai cortar esse x quadrado. Adeus x quadrado, ó, vamos continuando. Menos 4x mais 13 igual a menos 14x mais 74. Tudo que é x de um lado, menos 4x mais 14x. 74 menos 13. Aqui ficou 10x. E aqui ficou o quê? 61. E x é 61 décimos. Resposta. O ponto que você estava procurando é esse. 61 décimos e 0. Aqui eu encerro a primeira parte desses vídeos de hoje. Mais 2 exercícios no próximo vídeo. Gente,
Muito obrigado pela paciência até agora. Bom estudo. Não esquece que eu pus uma lista lá para vocês. Vamos pausar.